Então, juntos, nós lemos a primeira metade da verbena, Ilíada, e hoje eu passei para vocês uma tarefa, certo? Então, eu tenho algumas perguntas interessantes para vocês sobre Aquiles. A primeira delas que eu gostaria de fazer, a primeira pergunta que eu quero propor para vocês é a seguinte: imaginem-se por um momento no lugar dele. Pensem bem, reflitam sobre isso. Como Aquiles, como vocês se parecem? Que experiência na sua vida é muito parecida com a de Aquiles? E você disse que Aquiles é quase um espelho para você, onde você ama jogar futebol, mas um dia se sentiu humilhado, então parou de jogar futebol. E isso partiu seu coração, certo? E a sua frase foi orgulho e vulnerabilidade, que é um conceito importante neste contexto. E isso mostra que, ao ler a Ilíada, ela te dá uma visão tremenda sobre si mesmo, bem como sobre a natureza do coração humano, onde arrogância e insegurança são dois lados da mesma moeda, certo? Elas estão ligadas, certo? A outra pergunta é: imaginem a infância de Aquiles. E você disse que Aquiles, quando era jovem, ele era provavelmente muito rebelde, muito imaginativo. Isso é verdade, certo? Ele está sempre testando limites. Ele tem uma imaginação muito vívida. E então a última pergunta é: imagine Aquiles hoje. O que ele estaria fazendo, certo? E aqui a resposta é muito interessante. A resposta é que ele provavelmente estaria tentando ser um atleta olímpico, certo? Então a resposta óbvia seria que ele estaria tentando ser um soldado, porque ele ama a guerra. Mas o que você conhece é que não. O que aquele realmente quer é se destacar e ser admirado por todos. Ele quer ser famoso. E não faz mais sentido ser um atleta olímpico, do que ser um soldado. Mas você também reconhece que ser um atleta olímpico tem muitas restrições, porque você precisa de treinadores, precisa de patrocinadores, precisa seguir certo regime, e Aquiles é uma pessoa de mente muito independente. Então ele se rebelaria contra toda essa autoridade, toda a estrutura, todo esse conformismo, e então ele provavelmente fracassaria na sociedade de hoje, certo? Então, o objetivo desse exercício é mostrar a vocês que o que um grande livro faz é instigar a sua imaginação. Ele ajuda a sua imaginação a olhar profundamente para o seu próprio coração e ver como é complicado, como é complexo, o quão sombrio é. Também permite que você imagine Aquiles como uma pessoa completa. Você não o conhece, você nunca conheceu Aquiles. E Aquiles é, honestamente, um personagem fictício. Ele nunca existiu, mas ele é real para você. De modo que você consegue imaginar o passado dele, sua infância, e você consegue vivenciar o que ele vivenciou. O que é ainda mais poderoso é que você consegue imaginar Aquiles em nosso mundo e vê-lo como um ser humano de carne e osso. Então é isso que um grande livro é. Um grande livro é composto por personagens que são reais para você e tornam o mundo mais real para você. Eles estimulam imaginação, o que permite que você pense muito mais profundamente sobre si mesmo, além de compreender de forma mais imaginativa o mundo ao seu redor, certo? Então agora, a pergunta então é: como isso acontece? Quais são os mecanismos por trás de tudo isso? Certo? Então, houve um crítico literário americano muito famoso chamado Harold Bloom. Ele estava em Yale. Ele, na verdade, lecionou em Yale quando lá. Eu estudei literatura inglesa em Yale e cheguei a assistir a uma aula dele, certo? Mas ele é considerado o mais famoso crítico literário americano. E aqui em sua explicação sobre o que um grande livro é. O que é um grande livro? Um grande livro é algo que nos ajuda a nos tornarmos humanos. Então, o que ele quer dizer com isso é que, em um grande livro, os personagens são diferentes, porque os personagens conseguem ouvir a si mesmos falando, certo? Ouvir a si mesmo falando. Certo, essas são as palavras dele. Significa ouvir a si mesmo falar?
Significa que enquanto eu estou falando com você, também há uma parte de mim que se afasta e analisa o que eu digo, certo? Tem que fazer sentido para mim e fazer sentido para você. E chamamos isso de consciência. Certo. Ser humano significa ser consciente. Mas ser consciente é, em última análise, um ato de imaginação. Porque enquanto você fala, você precisa se afastar, certo? Nós, na verdade, chamamos isso de dissociação. Você tem que se dissociar. Significando, basicamente, que enquanto você fala, enquanto você está neste mundo, uma parte de você, quase como um fantasma, se afasta e observa toda a cena. E não apenas estou me imaginando falando, mas eu também imagino o que está vendo dentro da sua mente, do seu coração enquanto falo. O meu efeito em você. Ok? Certo? Então vamos ver como isso se aplica à Ilíada. Maior que... Ok. Então lembrem-se, primeiro livro da Ilíada, Agamenon. E Aquiles estão tendo uma discussão acalorada sobre um assunto importante. Eles estão discutindo porque Agamenon roubou, sequestrou uma garota. Para exigir um resgate, exigiu resgatá-la de volta. Agamenon quebrou regras de guerra, de pirataria, e disse, não, eu gosto dela, dane-se você, eu sou o rei dos reis, farei o que eu quiser. Um pai é um sacerdote de Apolo. Apolo, começa uma praga entre os soldados gregos. Estão todos morrendo. E Aquiles diz, estamos todos morrendo, ok, nas margens de Troia. Então, você tem que devolver a garota. E Agamenon diz, claro, eu a devolvo, mas agora eu quero a sua garota em troca. Ok, e isso inicia o conflito principal da série, Ilíada. O que é interessante é o quão conscientes eles são. Ok, então, o que está acontecendo aqui, na verdade, é que este é um conselho de guerra. E no conselho de guerra, os generais gregos se reúnem e decidem sobre estratégias. E então, enquanto Agamenon está falando, ok, se você observar a fala dele, ele faz 3 coisas ao mesmo tempo, certo? A primeira e mais importante coisa é que ele está respondendo ao Aquiles, certo? Aquiles diz que você tem que devolver a garota e ele diz, tudo bem, eu devolvo a garota, mas em troca eu quero a sua garota. Então essa é uma resposta ao Aquiles. Ele sente como se o Aquiles o fizesse perder a moral. Então agora ele quer fazer o Aquiles perder a moral também. Ok. Mas também o que é importante é que Agamenon está considerando, como os outros estão percebendo, a coivira interação, certo? Por que Agamenon exige ou demanda a namorada do Aquiles? Porque Agamenon não quer ter de moral perante os outros, ok? Então, reconhece que se ele apenas dissesse Aquiles, sabe de uma coisa, Aquiles? Você está certo. Ele perderia a moral perante os outros generais. Ele perderia o respeito. E neste mundo, se fungada, ninguém te respeita, você pode ser morto. Ok, essas pessoas são gangsters. Então ele reconhece que para não passar vergonha, eu devo agora exigir algo de Aquiles para mostrar que sou superior a ele. Bem, ele está tão consciente disso também. Mas ele ao mesmo tempo vai dar um passo atrás, ok? Fungada. E ele vai estar consciente de suas próprias palavras para garantir que elas juntas façam sentido, que para ele seja coerente, certo? E então o que ele diz a Aquiles é, por que estou fazendo isso? Porque eu amo minha namorada, tá? Você roubou de mim quem eu amo e, portanto, devo me vingar de você, entende? Vê como tudo isso é coerente? Ele está dizendo a Aquiles para garantir que você entenda que sou seu superior. Eu vou tirar o que você mais preza. E então ele pensa sobre a reação dos outros para garantir que entendam que ele ainda é o grande chefe. Mas ele também está em sua cabeça garantindo que o que ele diz é coerente em si mesmo, ok? Que o que ele faz tem uma lógica. A lógica é, porque eu a amo. Porque você está roubando de mim. Meu grande amor, eu a amo mais que minha própria esposa, Clitemnestra.
certo? Então dá pra ver como tudo isso é coerente e isso é incrível se separar. Pra pensar, né? E é isso que faz Agamenon um personagem real pra todos nós, certo? Mas a outra coisa é que Aquiles se comporta da mesma forma, ok? Ele tá vivo na cena, ele tá ouvindo Agamemnon e sua resposta é esta: por que você tá roubando de mim o que é meu por direito? Agamenon, vim pra Troia não porque odeio Ílio, os troianos. Não tenho nada contra os troianos. Vim pra Troia porque você me ordenou vir pra Troia. E então tô arriscando minha vida por você. Você ganha. Ganha a maior parte do tesouro. Ganha a maior parte do lucro desta guerra. Eu fico com um pouquinho e agora você tá roubando esse. Um pouquinho de mim também. Certo. Então por que Aquiles está dizendo isso? Aquiles está dizendo isso em resposta a Agamenon, mas também está dizendo isso para ganhar a simpatia dos outros também, né? Certo? E ele também faz isso porque está consciente de quem ele é, entende? É uma batalha de visões de mundo, ok? Visão de mundo. O que eles estão tentando fazer é, através de seus discursos, tentar controlar a realidade, entende? Através de seus discursos. Eles têm que impor sua realidade aos outros. E é por isso que isso é tão emocional, cena violenta entre os dois. Tudo bem, então o que acontece, o que é ainda mais incrível, é que Agamenon ouve Aquiles fala, e então o que ele faz é que ele responde a Aquiles usando sua própria memória e experiência, certo? E o que ele diz para Aquiles é: Aquiles, você diz que veio aqui para lutar por mim. Mas todos, nós sabemos que você é vaidoso. Você é um narcisista. Você é um idiota. Você veio aqui para ganhar glória para si mesmo. Você está me usando como desculpa, como pretexto, para ganhar glória nas margens de Troia. É por isso que você veio. Então, não venha com essa conversa de que tá fazendo sacrifícios por mim. Você não faz sacrifício pelos outros porque você é um idiota egoísta, certo? E então a resposta de Aquiles é: tudo bem, se você fizer isso, eu não luto mais por você. Não dá pra ver como isso é real, né? Certo? E, de novo, o incrível é que tudo isso vem da mente de uma única pessoa, Homero, o poeta, certo? Então imaginem isso, enquanto eu falo com vocês, eu consigo mentalmente me afastar e observar a classe inteira, onde não apenas eu me ouço falar, certo? E eu tô medindo e observando o efeito das minhas palavras, mas também consigo entrar na sua mente, um por um, e pensar em como as minhas palavras estão mudando a sua realidade. Como elas impactam suas emoções, como elas impactam sua memória. E pensar sobre o impacto delas em você e como elas vão guiar seu comportamento e ações. Amanhã, daqui a 10 anos, certo? Mas, então, o que é ainda mais incrível é que, enquanto isso acontece, Nestor, certo? Nestor, que é um dos generais mais velhos, ele entra nessa cena e tenta reconciliar Agamenon e Aquiles, certo? Então, não só os dois personagens principais têm vida própria, mas os observadores têm vida própria também. Então, na Ilíada, o incrível é que não só os personagens principais estão vivos, mas cada personagem, seja Odisseu, Heitor, Príamo, Nestor, todos estão vivos também, com emoções reais, e sentimentos reais e experiências reais, certo? E a razão pela qual, e nós sabemos, isso é que, se isso for verdade, então somos capazes de olhar para trás e ver como isso passou a existir no passado. E também somos capazes de fazer previsões sobre o futuro e tudo isso é coerente, certo? Então, com base nisso, nós saberemos agora que o maior conflito na Ilíada é aquele entre Agamenon e Aquiles, onde eles estão lutando pelo controle sobre a narrativa, onde Aquiles quer que todos acreditem que ele está fazendo tudo o que pode para salvar os gregos. Ele é um herói. E Agamenon está tentando fazer todos acreditarem que Aquiles é apenas um babaca egoísta, certo? E é isso que os leva a se comportarem como se comportam.
incluindo o comportamento suicida. Porque lembrem-se, como vocês leram, Heitor e os troianos estão vindo para queimar os navios dos gregos. Gregos, certo? Se fizerem isso, cada um, gregos, será morto pelos troianos. E mesmo neste momento no tempo, tanto Agamenon quanto Aquiles se recusam a abrir mão de sua narrativa, certo? Eles insistem que estão certos. De modo que quando Odisseu vem a Aquiles e implora a Aquiles, por favor, volte, junte-se a nós, daremos todo o dinheiro do mundo. Agamenon prometeu filha dele a você. Daremos toda a Troia a você depois que conquistarmos Troia. E Aquiles diz, não. Eu quero que ele venha e se desculpe. Se ele não estiver disposto a vir e se desculpar comigo, então que se danem todos. Vocês, certo? Então podem ver como isso é humano e real. E isso é importante para nós porque agora somos capazes de recuar e observar a nós mesmos. Assim como os outros, temos maior imaginação, temos maior empatia. Nós temos maior curiosidade, certo? E esse é o poder de um grande livro. E foi assim que a Ilíada criou a maior civilização. Guerra na história, a civilização grega. Certo, tudo bem. Então, alguma pergunta antes de eu prosseguir sobre isso? Certo. Agora o que eu quero discutir é o seguinte: como Homero fez isso? Porque este grande mistério que confunde estudiosos há séculos. Todos sabemos que a Ilíada é um dos maiores livros já compostos, mas não sabemos quem é Homero e não sabemos como ele fez isso. Ah, quem especule que Homero fossem muitas pessoas. Certo. Então há confusão sobre quem é Homero. Os próprios gregos chamam Homero de o professor. E eles o consideram o pai da civilização. Sabemos que Homero foi uma pessoa real, mas sabemos quase nada sobre ele, certo? Então o que eu vou fazer agora é especular sobre como ele foi capaz de fazer tudo isso. Certo. Como uma mente humana foi capaz de construir um universo inteiro com pessoas reais Você trabalha por conta própria? Certo, entendi. Tudo bem, então, para que a gente possa entender isso de uma forma mais clara, vamos discutir com calma como é que isso funciona, certo? Vamos analisar juntos, passo a passo, para que tudo fique bem explicado. A identidade, como a personalidade, como a consciência criada. Certo. Então, basicamente o que acontece é que nós temos experiências, certo? E essas experiências se tornam memória de curto prazo, também conhecida como memória imediata. Então, o que acontece, na verdade, é que os nossos cérebros acabam filtrando todas essas memórias, transformando-as em emoções que sentimos. Certo, isso é algo que acontece de forma natural, quase automática, em nosso dia a dia. Basicamente, você vai indexar experiências de acordo com sua força, ou valor emocional. Certo. Então, feliz, triste, bravo, o que for. Certo, tudo bem. Então, em outras palavras, algo muito importante para vocês entenderem é que suas memórias são suas emoções. Memórias que criam emoções em você vão entrar em você e ajudar a criar a sua vida, identidade. Mas memórias que não têm emoções, você nunca vai lembrar. Você só vai descartar, certo? E então, juntas, essas memórias vão criar a sua identidade, certo? E diferentes combinações dessas memórias vão criar diferentes identidades. O motivo disso é que diferentes memórias são indexadas em diferentes locais, certo? Então, identidade em uma escola será diferente da sua identidade em casa ou da sua identidade quando você vai para a América, certo? Porque você precisa de diferentes identidades para navegar pelos diferentes cenários, certo? Isso faz sentido? E juntas, isso vai criar a sua visão de mundo. Sua visão de mundo é apenas sua identidade, quem você é, como você percebe o mundo, como você percebe a si mesmo. E isso te ajuda a tomar decisões. Isso te ajuda a navegar em relações sociais. E isso determina como você se comporta. Certo? Isso faz sentido, né? Certo. Tudo bem. Então isso é basicamente a forma como entendemos como nossa personalidade se desenvolve. Mas há certos problemas com esse entendimento, certo? O problema com isso é...
o mecanismo de triagem. Ok. Basicamente, por que respondemos a experiências diferentes, né? Com emoções diferentes? Não faz sentido. Então, você pode ter a mesma experiência, mas você responde, mas pode responder com emoções diferentes, ok? Então, você pode tirar 50 num teste. Alguns ficarão bem tristes, mas outros ficarão muito felizes. Nossa, achei que ia tirar 10%, mas tirei 50%. Alguns veem o copo meio vazio. Outros veem o copo meio cheio, tipo assim, às vezes. Então, isso determina como percebemos o eu. Mundo. Mas a grande questão que surge, então, é a seguinte. Afinal, de onde será que vem essa personalidade? Ok, porque alguns são otimistas, porque outros são pessimistas, e as pessoas nascem assim. Agora, as pessoas, e a sua resposta pode ser tipo, bem, é só genética, porque seus pais são otimistas. Então você é otimista. Seus pais são pessimistas. Ok, agora pensem nos seus pais e se perguntem, a sua personalidade vem dos seus pais? E a resposta é que não vem. Ok, a resposta é que você é, na verdade, diferente dos seus pais. Eu tenho 3 filhos. Eu sei disso porque os 3 são diferentes, tanto da minha esposa quanto de mim. Ok, então a pergunta é, de onde vem essa personalidade? Essa é a pergunta número 1. Não sabemos a resposta. A pergunta número 2, que é mais problemática, é... Ok, sabemos como esse processo funciona, mas onde as memórias ficam guardadas no cérebro, certo? Sabemos como funciona, psicologicamente, mas você poderia... Mas a questão então é, onde no cérebro isso acontece? Resposta é que não sabemos. Não sabemos. Sabemos em que parte do cérebro a respiração ocorre. Sabemos no cérebro onde ocorre a aquisição da linguagem, mas não sabemos no cérebro onde memórias são formadas, armazenadas e acessadas. Não sabemos. Isso é muito estranho, pessoal. Ok. Certo. Então esse é o problema número 2. Armazenamento de memórias. Ok. E então a pergunta número 3 é: empatia? Ok, estamos falando de empatia, ou seja, também conhecida como teoria da mente. Isso é bem teórico, mas ajuda muito a explicar como a empatia funciona, né? Nos ajuda muito a entender como somos capazes de perceber, sentimos as emoções dos outros, porque temos identidades diferentes. Olhar só para a nossa identidade não explica tudo. Tem mais coisa acontecendo. 3 grandes problemas criados pela psicologia moderna. O primeiro é de onde? De onde vem nossa personalidade? Ela é nosso filtro, certo? Nossa personalidade define como agimos, percebemos o mundo emocionalmente. O segundo problema é a cerquilha 233, onde tudo isso acontece dentro do cérebro, não se sabe. O terceiro problema é cerquilha 233, a empatia. Ok, como somos capazes de perceber as emo em cerquilha 231 e cerquilha 245, ES, outros, tudo bem, ok. N e cerquilha 227, o sabemos. N e cerquilha 227. Vou propor uma teoria para vocês, cerquilha 234, hoje. Ok, que remete e cerquilha 224 e cerquilha 250, LTIM, aula. Ok, imaginem isso. Imaginem que somos compostos essencialmente de HE, cerquilha 227, M, 2 eus. Ok, 2 eus. Existe o corpo e o corpo vem materialmente, certo? Sabemos disso pela evolução. Nossa consciência surge das interações com o universo. Então, nosso cérebro não é um local de armazenamento, uma antena para as vibrações do universo. Chamamos isso de consciência. E lembrem-se que na aula passada discutimos como o universo tem consciência. E existem infinitas dimensões para ela. Nossas memórias são como dados na internet. Ficam guardadas para acessarmos quando precisamos. No laptop, mas a maioria tá, na verdade, na nuvem. E como o computador funciona em cerquilha 233, interagindo com a internet, seu computador se torna mais consciente. Isso faz sentido? O mesmo aqui.
Se você só usar. Se você acha que tudo vem só do cérebro humano, nada faz sentido. Antena para consciência universal faz mais sentido. E com imaginação e consciência, conseguimos implantar a nós mesmos no universo e diferentes emoções se implantam em várias ondas e dimensões diferentes. Suas emoções juntas criam uma marca e cerquilha 250 única no universo, ok? E diferentes personalidades VT-100 e 227, obviamente, têm a mesma marca no penta, universo, e chamamos isso de arco e cerquilha 233 tipo. Arquétipos, isso é de Carl Jung, que é um psicólogo suíço, certo? Carl Jung. A palavra que ele usa é arquétipos. São personalidades diferentes e elas estão acessando as mesmas partes do universo e por isso se comportam igual. É por isso que certas pessoas se parecem, certo? Se você é uma pessoa má, você tem um certo olhar no seu rosto, né? Se você é uma pessoa boa, você tem um certo olhar no seu rosto, certo? Você é esperto, você tem um certo olhar, certo? Então, arquétipos. Então, tá acontecendo é que o que Homero faz é que ele abriu a sua mente para o universo e por isso ele é capaz de acessar todos os arquétipos, certo? Todo. Fazemos isso por empatia, mas Homero faz isso em um nível maior do que todo mundo, certo? Transplantar esses arquétipos criou o mundo da Ilíada, e é assim que ele consegue criar o que cria. Uma palavra que temo para essas pessoas é profetas, né? O que são profetas? Profetas são aqueles que trazem a verdade do universo para o nosso mundo e constroem uma linguagem que nos permite acessar essa verdade eternamente, certo? Então, nessa época da história, poetas são profetas, são professores. Essas são as mesmas funções, certo? Onde você acessa a verdade do universo e espalha essa verdade através de palavras que permitem a construção da civilização. Certo? Então, e achamos que isso é verdade. Por quê? Porque pensem no quanto é incrível que a Ilíada foi escrita 2.500 anos atrás. Certo? Foi escrita 2.500 anos atrás por esse cara, Homero, vivendo no Mediterrâneo, no Egeu, né? Cultura diferente, época diferente. Mas a Ilíada consegue falar diretamente com você como um chinês, vivendo na China no século XXI. Não, só isso. Mas você consegue imaginar Aquiles como você mesmo? Então, se assumimos que o universo é consciente e que é infinito e eterno, e que existem arquétipos que existem dentro desse universo que Homero consegue utilizar. Então, isso faz sentido agora, certo? Isso é tanto sem espaço quanto